Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mais uma vez está o Congresso Nacional na iminência de uma decisão que marcará a sua posição quanto a uma expectativa da sociedade brasileira na direção do amadurecimento do nosso processo democrático. Em consequência, se tomada na amplitude do voto aberto, em todas as circunstâncias, é uma posição que mostrará que esta Casa quer efetivamente caminhar na direção da transparência. É uma decisão capaz de mudar a história dos parlamentos federal, estadual e municipal. A aprovação do voto aberto para quaisquer circunstância significa o reconhecimento de nossa parte do legítimo controle social e político a que estamos submetidos. E esse controle só pode ser exercido se houver conhecimento da posição adotada pelo parlamentar. Um dos maiores pensadores políticos contemporâneos, o senador Bobbio, falecido em 2004, foi de uma clareza absoluta ao descrever a natureza da democracia, ao dizer: a democracia é a tentativa de tornar o poder visível a todos. O princípio da publicidade, do voto ostensivo, do voto aberto segue e dá base ao processo democrático. Neste sentido, a publicidade do nosso voto tem um imperativo ético. Se ao votar não podemos dar publicidade ao que pensamos, é porque esse pensamento a priori não seria ético. Cada um de nós no Senado representa uma unidade da federação. Logo, não é possível que os cidadãos que nos elegeram como seus representantes não saibam como é o nosso voto nos momentos cruciais do país. Temos a responsabilidade e o dever de dar voz à sociedade brasileira de forma a mudar um estado de coisas que a sociedade não aprova. Não estamos falando sobre hipótese. Na ouvidoria do Senado, que tem a responsabilidade de trazer para dentro dessa casa a voz do cidadão, as manifestações se multiplicam de forma contundente. Compartilho com senhoras e senhores senadores duas manifestações enviadas por cidadãos e que representam os demais. Numa manifestação, um cidadão argumenta, abre aspas, se o Congresso Nacional da República Federativa Brasileira quer transparência, o que eu não acredito, deve eliminar toda e qualquer forma de voto secreto. Outro cidadão diz, abre aspas, ao defender a manutenção parcial do voto secreto, alegando que os parlamentares não podem ficar expostos a pressões, os senadores que compartilham deste pensamento vão na contramão do princípio da representatividade e colaboram, continua, desta forma, para que o país continue na mesma. Atrasado, miserável e com a população cada vez mais acomodada e dependente de ações populistas. Na semana passada, chamei a atenção para inúmeras demandas que têm chegado à ouvidoria, questionando o posicionamento dos parlamentares que ora votam por unanimidade em favor de determinado projeto e quando o veto presidencial retorna ao Congresso, esse mesmo parlamentar passa a apoiar o veto. A população está acordada e atenta às nossas ações. E quando não correspondemos, vai para as ruas. A ouvidoria, no seu formato extremamente burocrático, e todas as outras redes sociais do Senado não foram capazes de captar as vozes das ruas e todos nós fomos pegos de surpresa. Se essa casa não for capaz de dar respostas à indignação da sociedade brasileira com ações concretas, como a de aprovar o voto aberto, estará perdendo a sua legitimidade e caindo cada vez mais no descrédito. Conforme é de conhecimento de todos, a emenda à Constituição aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada acrescenta 2 parágrafos ao artigo 47 da Constituição. O primeiro estabelece que é vedado o voto secreto nas deliberações do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Já o segundo diz que o disposto no parágrafo anterior se aplica às Assembleias Legislativas dos Estados, à Câmara Legislativa do Distrito Federal e às câmaras municipais.
Junto-me aqui aos inúmeros colegas, inclusive relator da PEC na CCJ, senador Sérgio Souza, para defender a aprovação da matéria tal como foi aprovada na Câmara. Entendo que isso é que a população está querendo, a transparência de nossas ações nessa casa. A propósito, estamos encaminhando convites a todos os gabinetes para o Seminário Nacional das Ouvidorias Legislativas, no próximo dia 18, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, sob o tema Transparência e Controle Social, os desafios do Poder Legislativo. Trocaremos experiências e discutiremos sobre a modernização do papel das ouvidorias, preparando-as para uma atuação cada vez mais interativa e próxima da sociedade. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.